Olá pessoal, aqui é o Jorge e essa é a resolução dos exercícios extras do segundo ano. A matéria é quantidade de calor, calor específico e equilíbrio térmico. Então eu vou ler aqui o enunciado e o gráfico desse exercício vocês têm aí no caderno, eu passei durante a aula e o exercício era assim. O gráfico mostra, ao lado representa a temperatura θ de 5 gramas de uma substância. Então a gente tem aqui uma massa de 5 gramas. Eu já posso colocar aqui a massa é de 5 gramas de uma substância, inicialmente a 20 graus Celsius. Então ela começou a transformação a 20 graus Celsius, em função da quantidade de calor Q. Vou colocar ali Q, que é a quantidade de calor. Determine o calor específico dessa substância. Então o gráfico ele mostra aqui no eixo Y a variação de temperatura que vai de 20 até 60 graus. Então a gente tem que ele foi de 20 para 60 graus. E isso dá uma variação de temperatura de 40 graus. Eu tenho aqui que o delta, deixa eu achar o símbolo do θ, é essa letra aqui. Vou deixar o mouse sobre ela só para a gente encontrar. Ela mostra o nome. Esse é o θ. A variação de temperatura Δθ é a temperatura final menos a inicial, que corresponde então a 40 graus Celsius. E o gráfico mostra que a temperatura, que a quantidade de calor, perdão, ela foi de 0 até 100, então eu tenho que a quantidade de calor foi de 100 calorias. Ele pergunta então, determine o calor específico dessa substância. O calor específico é o C minúsculo. Então, pela fórmula, a gente tem, vamos encontrar aqui a fórmula de quantidade de calor. Quantidade de calor é igual a massa que multiplica o calor específico que multiplica o Δθ. Então, utilizando essa fórmula mesmo, eu tenho que Q, então, corresponde a 100, a massa 5 gramas, o calor específico é o que eu quero calcular, e o Δθ é o 60 menos 20, que eu já posso colocar, que é 40. Isso aqui a gente pode escrever da seguinte forma. Eu tenho então que 100 é igual a 5 vezes C vezes 40, ou 5 vezes 40, que corresponde a 200. Então eu tenho aqui 200C, onde C é igual a 100 dividido por 200, que é igual a 0,5. O valor é 0,5 calorias dividido por gramas, que multiplica graus Celsius. Caloria, grama, graus Celsius. Esse é o calor específico da substância do exercício proposto. Então a gente pode ir agora então para o número 2. O número 2 ele fala assim: um calorímetro, vocês precisam também estudar o que é calorímetro. O calorímetro é um recipiente onde existe troca de calor entre objetos ou entre massas, sem que haja troca de calor com o meio externo. Então o calorímetro contém 100 gramas de água. Então eu tenho 100 gramas de água, essa informação é muito importante, a uma temperatura de 20 graus Celsius. 20 graus Celsius. Desprezando a capacidade térmica do calorímetro, determine a temperatura de equilíbrio se nele for colocado um corpo de 200 gramas, um corpo de um material qualquer que a gente não sabe, mas é um corpo com
200 gramas. E vamos ver qual é o outro. Calor específico 0,2 com um corpo de 200 gramas, com calor específico C igual 0,2. Essa daqui é a unidade, caloria grama por grau Celsius. Para economia de espaço aqui de tempo eu não vou colocar. E a temperatura desse corpo a 174. A temperatura desse corpo se encontra a 174 Fahrenheit. Ele quer saber qual é então o equilíbrio térmico, qual que é a temperatura de equilíbrio térmico. Por que é muito importante a gente saber que isso daqui é água? Quando a gente sabe que a água, o calor específico dela é igual a 1 caloria por grau Celsius. Então, a gente já tem o calor específico estipulado. A gente precisa utilizar agora a fórmula de somatória. Eu tenho que, para que haja equilíbrio térmico, a somatória de quantidade de energia ou a quantidade de calor que é o Q, tem que ser igual a zero. Então, a quantidade de calor da água mais a quantidade de calor desse outro elemento aqui, somados, precisam equivaler a zero. Eu vou apagar isso aqui a princípio, que não vou utilizar. Eu vou colocar aqui o Q da água a princípio. Q da água é igual a massa da água, 100 que multiplica C, que é o calor específico. Melhor, vou colocar a fórmula aqui para vocês recordarem. Inserir. Está aqui, ó. Então, a gente tem que, para a água, ele funciona assim: quantidade de calor da água é igual a massa da água, que é 100, que multiplica o calor específico da água, que é 1, e que multiplica o delta θ. Delta θ é a temperatura final menos a temperatura inicial. Eu não sei qual é a temperatura final, então eu vou colocar que aqui, vou colocar como T mesmo, para não colocar o θ. Deixa eu ver se o θ está aqui. O θ não é, esse aqui é um símbolo de diâmetro. Eu vou colocar a temperatura final menos temperatura inicial, 20 graus Celsius. Isso daqui corresponde então ao Q da água. Agora, para a gente calcular o Q desse outro elemento, eu preciso saber quanto equivale o 174 que está aqui em Fahrenheit. Eu preciso saber quanto que ele vale em graus Celsius. Então, eu posso inserir a fórmula aqui, só para a gente ver qual que era a fórmula de conversão. Então, a gente tem que essa fórmula aqui. Tc sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Vamos substituir valores aqui para a gente encontrar. Temperatura em Celsius é o que eu quero, 5 é o que vai ficar dividido. Temperatura em Fahrenheit é o 174. 174 menos 32 dividido por 9. Isso aqui então fica da seguinte forma. 9 Tc, 9 temperatura em Celsius, é igual a 5 que multiplica 174 menos 32. Então, por consequência, a gente tem que temperatura em Celsius, deixa eu mudar aqui para aqui não é igual, só para a gente ter o mesmo. Eu tenho que temperatura em Celsius
é igual a 710 dividido por 9. 710 dividido por 9, que corresponde a 710 por 9, 78,8 graus Celsius. Então, tudo isso aqui, a princípio, para que eu descubra que 174 graus Fahrenheit corresponde a 78 graus Celsius, aproximadamente 78,8. Então, eu vou colocar aqui na frente 78,8 graus Celsius. Eu vou apagar essa fórmula aqui só para ela não ficar aqui no nosso meio atrapalhando. É um exercício que vocês já fizeram e vocês já estão cansados de fazer e tenho certeza que já sabem de cor. Então agora eu preciso calcular, vou pôr aqui embaixo, o Q desse elemento 2. O Q é massa, então ele tem massa de 200 gramas, que multiplica o calor específico dele, que é 0,2, e que multiplica também aqui, ó, temperatura final, porque eu não sei qual é a temperatura final, menos a temperatura inicial, que é de 78,8. Pronto, feito isso, eu sei que esse Q mais esse Q tem que dar 0. Agora a gente só precisa igualar. Então fica da seguinte forma: 100 vezes 1, eu vou transcrever essas fórmulas aqui. 100 vezes 1, que multiplica TF menos 20, que é a massa de 1, mais 200 vezes 0,2, que multiplica TF menos 78,8, é igual a 0. Com isso a gente tem que 100 vezes 1 dá 100, então eu tenho aqui 100 que multiplica TF, 100 TF menos 100 que multiplica 20, 2.000, menos 2.000, mais 200 que multiplica 0,2. 200 vezes 0,2 é 40, 40 TF, menos 40 que multiplica 78,8, dá 3.152. Isso aqui é igual a 0. Então agora a gente soma os termos iguais. 100 TF mais 40 TF, 140 TF, menos 2.000 menos 3.152, dá 5.152. 5.152. Negativo, porque a gente está somando negativo com negativo. Isso igual a 0. E a gente tem agora aqui, TF é igual a 5.152 dividido por 140. Com isso, a temperatura final é de 5.152 dividido por 140, 36,8 graus Celsius. Então, é muito importante a gente lembrar que no equilíbrio térmico, a somatória da quantidade de calor é igual a 0. Depois é só aplicar propriedade distributiva, colocar valores na fórmula e somente substituir os valores que a gente precisa. Esse daqui é o número 2. Vamos para o número 3, que é muito similar. O número 3 fala: um calorímetro contém 100 gramas de água. Então eu tenho 100 gramas de água.
temperatura de 20 graus Celsius. E eu sei então que o calor específico da água, o C minúsculo da água, equivale a 1. Então esse é um dado que a gente já tem. Desprezando a capacidade... Não, é um calorímetro com capacidade térmica desprezível... Não, eu falei o enunciado errado, gente, perdão. Vamos voltar, eu estava lendo o anterior. Um calorímetro de capacidade térmica desprezível contendo meio quilo de água. Então a gente tem de massa, isso aqui é a massa, é o M minúsculo, 0,5 quilos de água, temperatura de 20 graus Celsius. Introduziu-se um pedaço de chumbo com 200 gramas, então eu tenho uma outra massa aqui de um outro metal de 200 gramas. Meio quilo a gente sabe que é 500 gramas, então é só a gente calcular com a massa de 500 gramas. 200 gramas de chumbo a 25 graus Celsius, aqui ele se encontra a 25 graus Celsius. E um outro de ferro com 400 gramas, agora a gente tem aqui 400 gramas. A 100 graus Celsius. 100 graus Celsius. Então, primeira coisa, eu sei que o calor específico da água, o Czinho da água, é igual a 1. Ele forneceu aqui no enunciado que o calor específico do chumbo é 0,03, 0,03, e o calor específico do ferro, ele também deu que é 0,11. Então agora a gente tem todas as massas e todo o calor específico, toda a temperatura inicial, só para saber qual é a temperatura final, que é o equilíbrio térmico. Eu vou colocar aqui que meio quilo corresponde a 500 gramas. Assim facilita para a gente resolver. Então eu sei que a somatória de quantidade de calor precisa ser igual a 0. Para fazer direto, eu já vou fazer aqui, ó. A fórmula é quantidade de calor é massa que multiplica calor específico vezes a diferença de temperatura. Então a gente tem primeiramente da água. Massa da água 500, que multiplica calor específico da água 1, que multiplica temperatura final, que a gente vai calcular, menos 20 graus Celsius. Isso mais a quantidade de calor do cobre, 200 gramas de cobre, que multiplica o calor específico, 0,03, e que multiplica temperatura final menos 25 graus Celsius, que é o que a gente tem de início. Temperatura final calcula-se, 25 graus Celsius é o início. Mais 400 gramas, que multiplica calor específico 0,11 e que multiplica temperatura final menos 100 graus Celsius. Tudo isso é igual a 0. Agora é só a gente aplicar a distributiva para todos os termos e igualar isso aí a 0. Vamos ver como é que fica.
Então a gente tem que essa primeira multiplicação, 500 TF menos 500 vezes 20 dá 10.000, mais 200 vezes 0,3 é 6. Então a gente tem 6 TF menos 6 vezes 25 é 150, mais 400 vezes 0,11 é 44, então eu tenho 44 TF menos 44 vezes 100, 4.400. Tudo isso é igual a zero. Agora, basta a gente somar os termos. Eu tenho aqui 44 TF mais 6 TF. Dá 50 TF mais 500, 550 TF. Agora é tudo que está aqui com número normal. 10.000, número sem nada. Menos 10.000, menos 150, menos 4.400, isso dá menos 14.550. Isso é igual a zero. E agora a gente tem então que temperatura final é igual a 14.550 dividido por 550, que é igual a aproximadamente 26,45 graus Celsius. Essa é a temperatura final de equilíbrio térmico desse conjunto. Então, exercício 3 também está resolvido de forma bem simples. O exercício número 5 ele era conceitual. Ele falava que assim, quando dois corpos são postos em contato, há transferência de calor entre eles, até que atinjam o equilíbrio térmico. Isso ocorre desde que eles, dentre as alternativas que a gente tem aqui, a alternativa correta é apresentem temperaturas diferentes. O equilíbrio térmico e a transferência de calor só existe a partir do momento que os corpos tenham temperaturas diferentes. Então, a temperatura sempre vai fluir do corpo mais quente para o corpo mais frio. A resposta correta é a resposta A. Apresentem temperaturas diferentes. E o último exercício, que é o que a gente vai fazer conta também, que é o número 5. 5 ou 6, eu não perdi a contagem aqui, eu acho que é o número 5, ele também vai fazer esse tipo de conta. Vamos lá. Em 200 gramas de água, então a gente tem massa de 200 gramas de água. Já sabe então que o calor específico, por se tratar de água, corresponde a 1. E a temperatura está a 20 graus Celsius. Temperatura da água, 20 graus Celsius. Mergulha-se um bloco metálico de 400 gramas, então tem-se lá um bloco de metal de 400 gramas a 50 graus Celsius. Esse bloco está a 50 graus Celsius. E o equilíbrio térmico ocorre a 30 graus Celsius. A gente sabe que a temperatura final, então, a final é 30 graus Celsius. Então, eu tenho aqui também que ele começou a 50 e chegou à temperatura final a 30 graus Celsius. Esse é a temperatura de equilíbrio térmico. Ele quer saber, então, qual é o calor específico do metal. Ele quer saber aqui o C do metal, quanto vale. Da mesma forma, a gente aplica a fórmula de equilíbrio térmico, que fica da seguinte maneira.
200, que é a massa de água, multiplicado pelo calor específico da água, que multiplica Δθ, que é a temperatura final menos a inicial. A final é 30, a inicial é 20, mais, para a massa metálica, 400 gramas, que multiplica C, que é o calor específico que a gente vai calcular, que multiplica temperatura final menos a inicial, 30 menos 50. Isso é igual a zero. Então, a gente tem aqui que é 200 vezes 1, 200, que multiplica 30 menos 20, que dá 10. Então, é 200 multiplicado por 10, que dá 2.000, mais 400, que multiplica C, 400C, que multiplica 30 menos 20, 30 menos 50 é igual a menos 20. Isso daqui, ó, 30 menos 50 é menos 20. Então, aqui, quando eu faço na multiplicação mais e menos, fica menos. Eu tenho 400 que multiplica 20, negativo. Eu tenho, então, 8.000 C. Isso é igual a zero. Por consequência, a gente tem. Eu vou passar o 8.000 para depois do sinal de igual, da igualdade. Eu tenho que 2.000 é igual a 8.000 C. Então, eu tenho que 2.000 dividido por 8.000 é igual a C. E C é igual a 0,25 caloria dividido por grama que multiplica graus Celsius. A resposta final é 0,25 caloria dividido por grama graus Celsius. Esses são os exercícios que eu havia passado para vocês como exercícios extras. Se eu tiver tempo, eu vou corrigir alguns outros exercícios e passar alguns outros exercícios do livro que vocês estão acompanhando aí, que é o livro azul, né, o de física. Então, obrigado pessoal e até o próximo vídeo com cálculos de temperatura e calor. Abraço.